Mano, eu vou aproveitar a questão do ritual e eu acredito que legal. a galera que tá assistindo, ela tenha talvez sei lá, uma curiosidade e tal, pra saber como é que é. E pra quem não sabe, o Diegão já, posso dizer, consagrou, Sim. né? Consagrou o ayahuasca. Já consagrei. É o ritual do ayahuasca, né? Porra, pra quem não faz Santo Daime. ideia do Mano, que seja. Véi, nós mudou aqui do vinho pra água, da água pro legal, vinho, assim cara, que é pra bom. cerveja, Mas eu cerveja pro quero vinho. deixar bem claro que a ideia desse podcast é isso, mano. A gente traz um convidado, não tem nada de entrevista aqui. Aqui é um bate-papo aleatório. O que vir na cabeça a gente vai falando. O que o convidado ter ideias aqui, de vivências, jogar na banca que a gente fala, né, mano? Não tem nada roteirizado aqui. Legal, que doido. mas- O Diegão não precisa ser um cara super famoso pra ter uma história absurda Sim, de eu vim convivência. pensando nisso, cara. Mano, sei lá, uma ideia de compartilhar a vivência dele, enfim, que algumas pessoas podem pegar alguns insights, né, alguns ganchos aí, né, Claro. pra, pô, seguir às vezes. Às vezes a galera tem medo de viajar. E ele já Sim. quebrou esse paradigma, né? Sim. De, porra, você pode viajar com uma 150, que é sua moto aí hoje, você consegue viajar e tal. E tem Eu gente que acho tem que isso dinheiro e consegue ir também de avião e fazer. Sim, mas, exato. Né? Mas Enfim. assim, ele não precisa ser famoso pra passar esse tipo de visão. Eu Exato. acho que essa é a ideia focal aqui do podcast, mostrar essas pessoas que mesmo a galera história, não gente, tem, gente, mano, né? o cara não é, pô, super fodão, mas Cara, ele tem uma história do caralho que até- muita gente não viveu isso. Até Total. porque o que muda um cara famoso de um cara que não é famoso é os seguidores, mano. O cara teve. Se o cara foi pra Bolívia, você foi pra Bolívia e um cara famoso foi pra Bolívia, é a mesma coisa, só muda que ele Bro, vai compartilhar a ideia dele pra mais E pessoas. eu vou te velho. falar, tem cara que é super famoso, super bem de vida, que às vezes não viveu um terço que ele viveu. Com certeza, isso aí acho Tem que. cara que foca só em trabalhar a vida inteira e indiscutível. não viveu isso. Sim, mano. E, mano, é doido. Isso aí é história de vida pra levar. E assim, legal esse lógico, ponto de vista. o ayahuasca, né, Santo Daime, eu não sei se é a mesma nomenclatura pros dois, mas eu acredito que seja. Sim. E aí, mano, a galera acho que ia Quer saber um curtir, pouco, né? curtir ver um pouco desse Desse do ritual. que né, você cara? viveu. Pode falar se foi negativo, se foi positivo. Legal. Eu acho que a galera gosta de ver a transparência. Legal. A minha experiência com a ayahuasca foi quando eu tinha 18 anos, eu acho. Tinha 18 anos e eu tava numa pira assim de tipo. De ir em várias igrejas e me achar espiritualmente Crise em algum lugar. existencial, Aquela crise famosa. Mas eu tava nessas, eu tinha ido em muita igreja evangélica, católica, não sei o que, espírita. Tava se achando. Umbanda, tava me achando, e aí surgiu essa oportunidade de cultuar, né? Que era um camarada meu que os pais dele faziam, né? Cultuavam, produziam lá o ritual de fazer, né? Que é um puta ritual demorado, né? Pra você fazer o chá. Se você puder até falar como depois é feito e tal, enfim. Cara, eu acho que é até legal. O que utiliza, a galera acha que às vezes é um cogumelo alucinógeno da vida, que você vai ficar loucão e tal. Sim. Acho Eu não que é lembro legal. os nomes das plantas, mas é um cipó e uma erva, assim. E aí, meio que... Eu não lembro qual que é a ordem, mas um deles é o que causa o psicoativo, né? E o outro é uma parada pra você não desregular o seu estômago, porque aquilo ali é tipo um veneno. O psicoativo é veneno e eu acho que é o cipó que segura a onda da parada. E a erva, eu não lembro. Ele meio Posso que tá absorve a tô questão dando orelhada aqui. Sim. Mas é uma parada Você tá assim. falando sua vivência. Hein? Sim, Isso, até porque ninguém aqui é especialista, É. só tá passando sua vivência e. Isso. É E aí isso, mano. e aí o chá é feito num processo muito demorado e tem uns rituais que você canta e tal, enfim, no meio do mato, numa fogueira de madeira mesmo, tá ligado? Assim, tipo, não é no fogão que faz. Você e tal. foi no raizão, então, tipo, no raizão, que eu acredito que deve ter alguns outros grupos que fazem isso, mas de Sim, uma outra mas maneira. vários. É. E aí eu fui lá no cara, eu já era maior de idade, né? Tinha esse pré-requisito, né? Ser maior de idade. Você é maior de idade. E aí fiz uma entrevista com o cara, o Mitan, ele até se foi já, que Deus o tenha. E ele fez uma entrevista comigo, não sei o que, eu contei pra ele e tal, e fui pra experiência, falei pra minha mãe, mãe, eu vou experimentar essa parada. Mas você porque foi justamente porque você experimentou várias coisas ali em questão de religião e você talvez não se encontrou, é isso? Isso, exatamente. É um resumão, Exatamente, eu então. queria uma parada que, né? Que, tipo, você sentisse, Expandisse você a mente, sentisse exato, que... Tá. E tava muito perdidão, assim, na vida e tal, enfim.
E aí minha mãe falou assim, não, ó, é porque eu tinha escutado uma história da minha mãe, que ela contava que o meu avô, também falecido, quando ele tinha acho que 17 anos, minha mãe é do Pará, né? Sim. E esse meu avô, ele trabalhou no Acre, no seringal, umas paradas assim. E aí lá ele cultuou com os indígenas lá. E diz ele, as histórias, que ele viu a minha avó, mano. Tipo, E ela já era falecida? Não. Ou não? Não, na época, ele tinha na 17 época. anos. Ah, entendi. Ele Porra, viu, ele ele tinha viu casa- a mulher, entendi. e quando ele encontrou a minha avó na vida real, ele falou, putz, é É ela. essa mulher que eu vi. É ela que eu vou casar ela, que é a mãe dos meus filhos e tal. E aí ela tava até prometida pra um cara já, tá ligado? Caralho, Uma que parada doideira, doida. cara. E aí ele meio que, tipo, se casaram e tal, e tô aqui, mano. Caralho, doidão. E com essa história eu falei, mãe, mas se o vovô cultuou, acho que seria legal, o pessoal lá é maneiro Isso é e interessante tal. porque ela entendeu, talvez, então. Entendeu, o porquê não, de ela- você ir, né? Porque eu acho que Entendeu, existe mano. muito preconceito também em Eu questão contei disso, pra né? ela. Ah. Sim, existe. Existe. Então, existe porque tem gente que vai em busca da brisa. Do prisma, né? Ah, vou ver. Vai em busca Vai em busca do agora você prisma. sacaram, né? Qual que é a do prisma. Vai em busca do prisma. E aí, não é isso. Entendeu? Tipo, na minha concepção, não é isso. E aí eu acho que acaba dando ruim, assim. Sim. Coisas clandestinas, fora de contexto e tal. Então. E aí eu fui e tomei a parada e, tipo, mano, foi excelente, assim, tuei. Mas qual é que bagulho- é? No ritual você. Mano, como é que toma isso? Ah, num copo? num copinho, assim, pequeno, aí faz, pelo menos na que eu fui, era um copinho pequeno, aí, tipo, teve todo um ritual antes de música, fogueira, Pra você emergir alongamento. mesmo na parada, né? Isso, Preparam pra você sentir a vibe, isso, né, velho? meditação, etc. E aí, a pessoa que eu não lembro o nome, mas a pessoa que rege, né, a parada, O cacique. é meio que isso, velho. É meio que isso. Vai lá e fala assim, não, ó, agora a gente vai cultuar. Quem quiser cultuar, Ah, não é algo obrigatório Não. por ter participado do Cê- ritual. não, você pode ir pro ritual sem tomar o ayahuasca, mano. Sim. E aí, não, aí vai, então, quem quiser. E eu fui, né, mano, em todas, assim, fui e tal. Não vomitei, né, como o pessoal diz, assim, mas é porque a parada tava um pouco mais fraca mesmo. Eles falaram que por conta dos recursos, né, de matéria-prima, eles tinham um pouco e fizeram uma coisa mais leve. Entendi. Porém, deu uma parada doida, assim. Eu fiz um puta de um trabalho de existencial, assim mesmo, no ritual, né? Sim. Enfim, foi maravilhoso e tal. Aí, beleza, foram horas de ritual, né? Quem toma sabe que a parada passa, assim, horas e você acha que passou pouco tempo, assim. O famoso E vai tempo relativo, né? tempo cara? relativo, velho. É muito intenso, assim. Você vive muito, então parece que o tempo para. Você vive muito. Você tá 100% ali, presente, tá ligado? Sim. Enfim. Aí qual que foi a brisa? A minha brisa do ayahuasca foi o seguinte. Eu comecei, depois que eu tomei. Aí beleza, eu fui pra casa, tudo normal. Depois que eu tomei, eu comecei a ler muito. Tipo, eu comecei a ficar interessado com esses bagulho de xamã, de religião. Comecei, mano, emboquei, velho. Emboquei mesmo, assim. Começou a ler sem Comecei parar. a ler pra caramba. tá? Aí eu li um Coisas que livro. você não fazia antes. Não, já fazia, Já mas lia. fazia? Não, Ou- tipo. Ou foi um start ali? Você acha que foi um start tomar o ayahuasca? Pra ler, você fala? Pra, tipo, mano, Abrir a focar mente. em alguma Não, pra abrir a coisa e mente, tal. sim. Então, aí todo o processo da ayahuasca que eu vou contar, assim, o pós-ayahuasca foi o que me mudou, Certo. entendeu? Conta o antes, então, O né? Pra gente não culto- pular etapas. O culto foi maravilhoso, sim. Não tive peia. Pra quem não entende, a peia é quando você passa tipo umas vomita, ou Uma você bad passa uma bad trip trip, tipo uma bad trip. É que a peia, às vezes você precisa passar mesmo, e é isso aí, tá Isso ligado? aí vai Como de que é pessoa pra peia? pessoa. Peia. Ixi, minha mãe falava que ia me dar umas peias, mano. Acho que é a sua. Então é uma coisa, um momento difícil. E Tá. aí a minha, eu digo que a minha peia foi depois. Porque, Caralho. porque aí eu comecei a ler muito e aí alguma coisa, eu não sei, cara, eu comecei a embocar muito e eu comecei a me desgarrar da realidade. Então, eu comecei a... Foi excesso de informação, você acha ou não? Não sei, cara. Eu li depois, assim, puxei para um lado mais técnico
e meio que eu entendi que eu tive um surto psicótico. Tá ligado? Que eu me desgarrei da realidade. Porque você ainda fica sobre os efeitos depois de algum tempo, é isso Então, ou não? não, mano. Não? Eu É o acho- efeito... Você abre sua mente. É É fala, momentâneo e... Se você não sabe guiar, você se perde. Tem muitos relatos de gente que, tipo, sei lá, toma e aí fica, tipo, vai no psicólogo pegar afastamento porque quer ficar em casa, Cara, mano. porque Tipo, saca? E é dificílimo isso, né, mano? Sim. Tipo, Eu acho. sim, mano. Mas é uma crise muito Tipo, cabulosa. você tá ligado? fala, mano, eu sou tão pequeno. é isso mesmo. Eu sou tão pequeno nesse mundo grande, cara. Tipo, Exatamente, você falou Né? a palavra, velho. eu sou tão Cara, pequeno. Exatamente isso. Cara, exatamente Eu sou isso. tão pequeno nesse mundo que, mano, onde eu tô, esse espaço que Pra tem aí onde eu vou, fora, pra como é onde que eu eu vou. vim? Eu Tal. guio um corpo, Aí tá você, ligado? você Tipo, esse pós, Puta, isso é fudido. aí você fala, mano, aí você começa a viajar, né, cara? Aí por isso que Sim. muitas pessoas se perdem. Se Não, perdem. realmente. Só de pensar nisso, sem tomar, sem fazer todo esse ritual, tem Você gente, já- você já meio que viaja, né, cara? Você Sim, fala, total. mano, o que eu tô fazendo aqui? Pra onde eu vou? O que tem lá fora? lá fora. E isso só aguça esses sentimentos, né, de crise Sim, existencial. sim. Existencial. É, isso aí. E a brisa foi assim, mano. Aí eu comecei a desgarrar mesmo, entrar muito nesses papos de religião. E olha só Você que ficava interessante. contestando por que você tá na Terra tal, Não, enfim, ou Qual o não? seu propósito? Qual o seu Eu ficava propósito? viajando, cara, nas histórias bíblicas. Tipo, na Você história do mundo. Você leu muita Bíblia, então? Li bastante, Mas velho. você- Mas eu li livros, o Xamã Dourado. Sei lá, eu li uns livros estranhos e comecei... E foi brisa, porque eu comecei a achar que meio que eu era Jesus mesmo. É sério. Eu sabia que vocês iam gostar dessa. Essa eu guardei, velho. Pega o bolso, cajado. guardei. Pega o cajado aí. Por quê? Porque eu acho que a ayahuasca causou um efeito tão desse que você falou, de tipo, mano, eu sou tão pequeno, ao mesmo tempo eu sou tão importante, que não é possível eu não ser Jesus, velho. É óbvio, eu sou a reencarnação de Jesus. Comecei a pirar nisso real, assim. Mano, mas Real, na real, Bíblia é. diz que você é a imagem, né? De Jesus. semelhança, né? é. De semelhança, né? Então, aí eu Então, comecei a talvez entrar foi nessa. por isso que você, exatamente. mano, você se aprofundou nisso e falou, caralho, velho, eu sou Exatamente. mesmo. Eu tenho até um cabelão grandão, mano. E a brisa foi essa aí, né? É foda. O cara meteu o beijo na taça do vinho, bro. Sensacional. Ah, velho. Ô, Não quero que galera, você beba cerveja, não quero que você beba vinho. porra, galera. Ô, editor, faz aí pelo menos. Ó, agora, hein? Ô, galera, pra quem não sabe, ó, cerveja na lata, né? Dá barriga. Então eu não quero barriga, então vamos tirar. Até porque faz todo Entendeu? sentido. é verdade, você tá gigantão mesmo. Então, ó, pra quem não sabe, eu tô bodybuilder. Então, enfim, vamos. Só pra Continua, então, né? continuar e encerrar assim, aí foi essa brisa. Aí eu lembro que eu tava trampando na época, comecei a falar umas coisas muito desconexas, só falava disso. Depende do ponto de vista, né? É, Pode ter era conexão um pouco- com era um- você mesmo. mas Fala, era um mano, pouco desgarrado, assim, era É? uma coisa... Por que porque, você mano... acha que era desgarrado? Sei Fala, lá, compartilha fala aí, uma coisa mano. que você falava. Fala aí. Não, tipo, sei lá, teve uma vez... Mano, isso é engraçado, velho. Teve uma vez... Eu trampava com um cara e ele era, tipo, terceiro da empresa que eu trampava. Era uma empresa pequena, tal, em Itacoaquecetuba. Aí... Eu trampava com esse cara e esse cara, ele falava assim... Ei, Deus tá brincando com a gente, cara. Deus é um menino, um moleque que gosta de brincar. E ele dava uns argumentos assim, tipo, porque esse Deus é fodão mesmo, por que ele não salva a galera, tá ligado? Porque não sei o que, não sei o que. Ele tinha uns papos assim. E aí eu entrei numa brisa, tipo, de falar assim, de tipo, falar, caralho, mano. Concordando. Não, tipo, de pensar. Era A ideia um dele. senso crítico muito cabuloso, assim, que me deu, assim. Eu falava, nossa, é verdade, cara. Realmente você tem razão. Pode ser. Aí eu comparei, eu fui com uma brisa pra ele de falar assim que Deus era um cara com um aquário de formiga. Tá ligado? Aqueles aquários de formiga. A gente Mano, comentou. a gente já chegou a comentar numa resenha de... As primeiras lives. Acho que foi até as primeiras lives que a gente comentou sobre a existência mesmo, né? Ou por que a gente tá aqui, enfim. E a gente E comentou a gente, exatamente. véi, a gente entrou Exatamente numa isso. parada Exatamente dessa isso, cara. que, enfim... Sim. Quem não assistiu ainda, assiste as primeiras Assiste lives as que vai lives. entender. Se bem que essas lives não estão disponíveis, né, cara? Puta, é verdade. Essas lives só foram. Porque no começo daqui, a gente abria live sem divulgar em lugar nenhum.
E, tipo, quem chegava, a gente trocava ideia, né? Ah, legal. A gente trocava esse papo aleatório. Então não vai ter, mas a gente, em uma live dessas testes, né? A gente comentou sobre exatamente o isso, que cara. você está falando, cara. Caralho. Exatamente. Bom, mas continua Continua, vai. do aquário de formiga e tal, Era umas enfim. brisas assim, Sim. ia pro cara e falava, meu, a gente é formiga, é aquário, Pô, mas se a gente for pensar, velho, realmente não tem como pensar outra coisa, né, velho? Sim, mas assim, eu só falava disso, entendeu? Aí, beleza, eu perdi meu emprego, porque eu tava... O cara Alucinado. falou, meu, não dá, velho. Você já não focou mais no trampo, É, tal, já tava outra pegada. tava uma brisa estranha. E aí teve uma época, assim, eu fiquei desgarrado com coisa material. Então, tipo, eu tinha umas pilhas de, tipo, sei lá, no ápice dessa brisa, não posso nem falar de brisa, né, mano? Mas enfim. Mas no ápice desse comportamento, eu, Esse tipo, sei lá, pensamento, esse tipo de ficava nu e ia tocar violão no meio do mato, com as cordas numas afinação maluca, tá ligado? E tocava com os passarinhos. Eu fazia isso, cara. Tipo, Caraca, que doideira, era uma né? inspiração louca, assim. Eu catei. Eu falei assim, eu sou intenso, mano, eu vou de cabeça nesse bagulho. Eu vou, mano. Pular de ponta, mano. Ser o cara cara. que. Vou ficar peladão, vou pra mar. Cara, isso Peladão, aí, peguei mano. meu celular um dia, né? Assim, o celularzinho era sei lá, mano. Não era smartphone. É. Aí eu peguei o celular assim, minha mãe tava lembro até hoje, velho. Tava minha mãe, a moça que trabalha lá em casa, lá, trabalhava. Aí eu catei assim o celular. Fui na lixeira. Plum! Joguei na Foda-se, eu lixeira. não preciso disso. Aí ela falou, o que é isso? Eu falei, mãe, eu não preciso disso. Foda-se essa porra. Porque a comunicação com os bichos, tá ligado? Com a árvore, Com a tava natureza, animal, tá ligado? peladão, O terceiro pá. olho tava tipo assim, velho. Arregaçando, mano, vendo tudo. E aí foi isso. Mas aí, aí minha mãe ficou super preocupada, obviamente, porque era um comportamento muito desgarrado. Eu lembro de uma cena do meu irmão passar chorando porque eu não falava nada com nada. E ele depois me contou que ele achou que tinha me perdido, tá ligado? Tipo, porque ele falou, mano, cadê o Diego? O Diego foi embora, velho. Mano, eu era um outro cara. E aí eu fui pra psicólogo e tal, aí eu tomei uns remédios e pá. E porque minha mãe não quis voltar lá com o cara, porque ela achou que, tipo, o cara me envenenou, tá ligado? Sim, ele, tipo, Cara, isso, e jogou no- uma maldição. a, uma parada mente, assim. a mente da pessoa é muito... Puta, mano, muito foda, né, Mano, cara? é muito foda porque... Se você destravar a mente da pessoa, é isso mesmo, olha o cara. Se você não sabe longe. dirigir, Sim, velho. você se fode, velho. Olha o Não tem quão longe como, ele cara. chegou. Olha o quão longe ele chegou. Não, tipo, ele, destravando acho que muita- talvez, mano, sei lá, outras partes da mente, né? Porque você levou o seu pensamento pra outra parada. Muitas pessoas devem... Sim, tipo, total. Mano, você deve ter pessoas que até hoje, pensam dessa forma, logicamente. E é difícil você falar se ela tá certa ou se ela tá errada. Não Porque tem como existe um certo ou provar. errado. Exatamente. Não tem como provar se a pessoa E tá aí, certa ou errada. em que ponto que você chegou que você falou, cara, eu tô maluco, mano, que porra é essa? A questão, Foi difícil, só cara. antes de você falar, é que, mano, tipo, a sociedade impõe, impõe aquilo, o que é certo e o que é errado. Então, se você não se adapta, né, vão te taxar de louco, mano. Não tem como, né, velho? Sim. Então, se você não seguir aquilo ali, vão falar, pô, esse cara é louco. Mas, mano, pode e não... Pode ter sentido. Pode ter sentido, porque não tem o exato. certo e o errado, mano. Eu tinha umas piras. Esse meu brother mesmo, o do Uruguai, o Renon, ele foi bem... Eu lembro de ele ser bem presente, assim, nessa época. Ele ia em casa, trocar ideia, tentar entender. E aí teve uma vez que a Aí gente... ele consagrou junto com você? Não. Né? E aí uma vez ele contou essa história, eu lembro dessa história, de eu, tipo, catar e tentar explicar uma parada pra ele de... Totalmente... Aleatória, aleatória, tá viajando. riscando na parede da casa, assim, umas paradas, porque prisma. aqui, o norte aqui, não sei o quê, porque é onde, não sei o quê, o sol e o A Deus, terra é não sei o plana quê. e pá. A terra é plana. Lá eu tava sabendo que a terra era bem redonda, velho. Ou ovalada, sei lá. Enfim, aí foi essa pira. Aí eu fui voltando, mas qual que é a conclusão do assunto, da minha experiência com a ayahuasca? É ótimo, eu indico mesmo, assim, porque... Mas assim, não vá com cuidado se for. Não vá pra brisar só. Vá pra fazer a parada Sem mesmo. expectativas. E isso, vai entender, tipo, vai se confrontar e tal. E aí, o que aconteceu? Eu era uma pessoa muito agitada, mano.
Eu ainda sou. Intensivo. Mas eu era, mano, intenso pra caralho, assim. Foda-se. E não sei o quê. E exatas, Deus não existe, não sei o quê. Eu tava nesses contestamentos. E aí depois que eu consegui voltar à realidade, porque nesse período até pra falar era difícil. Caralho. Eu falava enrolado, ou falava muito devagar, ou falava nada com nada muito rápido. Então deu um tá ligado? Deu um over no meio que você rodou vive no muito seu a biela, deu uma tá ligado? bugada. Deu meio uma que você bugada. vive no seu mundo, né, velho? Você isso, cria um exatamente, eu mundo desgarrei, ali, velho. velho. Foda-se, eu vou ver no meu mundo e é isso que eu Mas preciso. assim, eu vou te falar. Só rapidão, Sim. o que foi bom foi que depois desse período, aí eu quis fazer jornalismo, foi a primeira coisa que eu quis fazer, ou letras. Aí eu mudei. Aí eu falei, nossa, eu quero fazer letras, cara, porque eu quero escrever, eu já escrevia umas paradas, aí eu achava que tinha aptidão pra isso, eu achava, não acho, e tal. E aí eu fui pra esse lado. E então eu desgarrei daquela parte assim, tipo, Deus não existe e tal. E comecei a pensar, mano, existe... Pode chamar de Deus, você pode chamar de Oxalá, você pode Cada chamar um de chama do que natureza, quiser. você pode falar de universo, mas existe uma Um parada, ser- tá ligado? Que, Um tipo, ser superior. Ser superior. não um ser, mas algo Que- sei lá, que rege, você fala, uma química né? muito perfeita, tipo, por exemplo, a natureza, cara. A natureza, daqui a 1 milhão de anos, se a gente parar, morrer aqui, 7 bilhões, morrer, Ela segue. ela vai seguir, mano, numa inteligência cabulosa. Se você cata e poda uma árvore, assim que você podar uma árvore, ela vai emitir umas coisas, umas reações químicas no solo pra ajudar as outras a crescer, mano. E isso é muito E complexo, essa né? inteligência que eu falo que é foda, entendeu? E essa inteligência que eu tive acesso, entendeu? Que eu falei, Então, de certa nossa, forma, existe. te ajudou. Te ajudou Ajudou a ser o que eu sou. abrir Foi um marco, hoje, mano, foi um hoje que marco. você é. É muito-